bem? Meu nome é Ana Celina, estou aqui com vocês para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Faz tempo que eu não apareço por aqui esse ano, né? Mas vamos lá que a gente vai ter uma aula muito gostosa. Essa aula que a gente vai conversar hoje é sobre tecnologias. O que são tecnologias para vocês? Vocês já pararam para pensar? Vocês têm aí na casa de vocês objetos tecnológicos? Vocês usam objetos tecnológicos? Vocês usam da tecnologia? O que vocês acham? Vejam aí na tela. Eu trouxe aqui uns objetos para vocês. Olha lá. Quando eu falei em tecnologia, foram esses objetos que vocês pensaram? Computador, celular, tablet. É esse tipo de tecnologia que vocês pensaram? Olhem lá. Várias pessoas utilizando esses objetos, não é mesmo? Olha lá, ali tem a televisão, os símbolos, né, que a gente encontra muito na internet. Foi esse tipo de tecnologia que vocês pensaram? Esse tipo de tecnologia está muito presente na nossa vida hoje em dia, né? Tudo ao nosso redor está sempre online, sempre muito tecnológico, né? Mas para a gente continuar essa conversa, eu trouxe uns outros tipos de tecnologia. Vocês já pensaram nisso? Se existem outros tipos de tecnologia? Então, para ilustrar tudo isso, eu contei uma história para vocês do Lolo Barnabé. Assistam lá para vocês verem. Lolo Barnabé, Eva Furnari. No tempo em que as pessoas moravam em cavernas, existia um homem chamado Lolo Barnabé. No princípio, Lolo parecia ser um sujeito meio bronco. Com o tempo, porém, foram percebendo que ele tinha muitas qualidades. Era inteligente, criativo, entusiasmado, cheio de ideias novas e nada preguiçoso. Aos 20 anos, Lolo casou-se com Brisa. Ela era um amor, gentil, carinhosa, bem-humorada e também super inteligente. É claro que eles tinham se casado por amor. Depois de passar uma lua de mel maravilhosa nas montanhas da Pedra Lascada, o casal escolheu a melhor caverna da região para morar e começou a vida do dia a dia. No primeiro ano de casamento, tiveram um filho, o Finfo Barnabé. O menino era uma gracinha, alegre e brincalhão. Toda noite, a família se reunia em torno da fogueira e assavam a carne. O filho, depois de comer, se aninhava no colo da mãe para escutar as histórias que os pais contavam. No final, eles agradeciam a natureza, o alimento e tudo mais que tinham recebido e iam dormir e eram muito felizes. Eram felizes, mas nem tanto. A caverna era fria e úmida e, além do mais, não tinha porta. Os ursos e as onças podiam entrar a qualquer momento. Para resolver esse problema, o casal decidiu construir uma casa com porta e fechadura. Lolo, que era um sujeito habilidoso, fez um lindo sobradinho no alto do morro. Brisa queria que a casa fosse amarela e, como ele amava a esposa e queria vê-la feliz, inventou a tinta amarela. Assim que a tinta secou, a família se mudou para lá. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa não gostava mais de se vestir com pele de animais. Aquilo pinicava a pele delicada. Nessa ocasião, ela teve uma ideia genial. Faria roupas usando tecidos macios, como o algodão e lã. Começou pelo vestido, depois criou o sutiã, a calcinha, a camiseta e a bermuda. Mais tarde foi a calça jeans, a camiseta e a cueca de bolinhas. A parte dos calçados ficou com o Lolo. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. As roupas ficaram jogadas pelo chão e Brisa detestava aquilo. Ela discutiu o problema com o marido e os dois juntos bolaram algo novo, um móvel com muitas portas e gavetas e belos puxadores cromados. O nome da invenção não era muito criativo, guarda-roupa, mas a coisa era boa, simples e prática.
E Finfo adorou, pois agora tinha mais um lugar para brincar de esconde-esconde com o pai. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Lolo fez uma bagunça danada para construir o guarda-roupa e Brisa ficou braba. Aí então ele inventou a vassoura, mas a esposa ficou mais braba ainda, que quase lhe deu umas vassouradas. O marido não entendeu por quê. Essa foi a primeira briga séria do casal. Depois disso, Lolo decidiu trabalhar fora de casa. Foi assim que surgiu a oficina. Tempos depois, numa bela manhã, Brisa olhou para o pijama sujo do filho e achou que era hora de pararem de dormir no chão. Lolo, que adorava desafios, foi logo pensando em algo novo. Será uma coisa quadrada, com 4 pés embaixo e macia por cima. Seria a solução? Correu para a oficina nova e fez um móvel adorável, a cama, uma de suas melhores invenções. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Eles almoçavam e jantavam em cima da cama, e os lençóis e cobertores e travesseiros ficavam imundos. Então, Lolo fez a mesa. Fez a mesa, mas não fez as cadeiras. Na hora do almoço, houve reclamações, pois era chato fazer as refeições em pé. Nesse dia, ele não comeu sobremesa. Correu até a oficina para resolver o problema. Construiu uma cadeira para cada um e foi um sucesso. A coisa era tão confortável que ele passou 15 minutos sentado. Lolo andava trabalhando tanto que nem tinha tempo de aproveitar as próprias invenções. De repente, lembrou-se que era um dia de apanhar a lenha para a fogueira do jantar. Deu-lhe uma preguiça danada. Será que não tinha um jeito mais prático de cozinhar? Nesse dia, Lolo inventou o fogão a gás. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. O fogão facilitava bastante o preparo das refeições, mas ainda precisava apanhar água no rio, trazendo baldes pesados, um de cada vez. Marido e mulher pensaram, não tinha um modo mais fácil de fazer aquilo? Foi aí que inventaram a torneira e a água encanada. E já que tinham inventado a água encanada, fizeram logo o banheiro para não ter que ir no mato à noite sozinhos. Lolo dedicou-se totalmente e o resultado compensou. O banheiro ficou maravilhoso. Era moderno e tinha de tudo. Sabonete, esponja, shampoo, condicionador, papel higiênico, pente, escova, secador de cabelo, grampo, desodorante, algodão, cotonetes, esparadrapo, lâminas e creme de barbear, loção pós-barba, batom, perfume, creme hidratante, talco, comprimidos para dor de cabeça. Finfo adorou tudo o que o pai tinha inventado, menos a pasta e a escova de dentes. No dia da inauguração oficial do banheiro, eles passaram horas fazendo caretas no espelho. Lolo estava ficando com mania de inventar e isso dava muito trabalho. Não sobrava tempo de ficar com o filho. A mãe então resolveu ajudar o marido na oficina para que ele pudesse voltar mais cedo do trabalho. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa e Lolo chegavam em casa cedo, beijavam o filho, mas depois ainda precisavam fazer o jantar, lavar a louça, a roupa, passar pano no chão. A casa deles agora era limpinha, confortável e tinha comida gostosa, mas era uma trabalheira sem fim. Achavam que a solução definitiva era facilitar ainda mais as tarefas do lar. Dessa vez eles inventaram os eletrodomésticos. Micro-ondas, centrífuga, forninho, batedeira, sanduicheira, liquidificador, espremedor de pó, aspirador de pó, computador, máquina de lavar roupa, louça, secadora, geladeira, freezer. E no fim de semana, quando finalmente eles iam descansar, perceberam que tinham que inventar a tomada. Lolo então trabalhou sábado e domingo sem descanso. Na segunda-feira, pôs tudo a funcionar. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. De tempos em tempos, um ou outro aparelho encrencava e isso dava uma dor de cabeça. Eles tinham se acostumado com as maquinetas que faziam tudo e ficavam com preguiça de fazer trabalhos manuais.
preguiça de lavar a roupa no tanque, lavar louça na pia, fazer maionese batendo ovos com garfo, espremer laranja e etc. Além do mais, agora, a família Barnabé era chique e elegante. Lolo andava de terno e gravata e Brisa usava vestido de seda, salto alto, e Finfo usava gel no cabelo. Eles queriam mais andar de qualquer jeito, despenteado, sem perfume, roupa amarrotada. Não ficava bem. Foi por isso que Lolo acabou inventando o ferro de passar. Foi a sua pior invenção. O eletrodoméstico, além de não fazer o serviço sozinho, dava trabalho, queimava os dedos e corria o risco de incendiar a casa. Bem que Lolo tentou fazer algo parecido com a máquina de lavar, onde bastava jogar a roupa dentro, apertar o botão e sairia passada, mas não deu. Lolo, então, entrou em crise, ficou nervoso e inseguro. Para provar a si mesmo e para sua família que continuava sendo um grande inventor, ele construiu algumas bobagens: o rádio, o ventilador, o abajur, o celular, o despertador. Isso, porém, não foi suficiente. À noite, ele continuava preocupado com o fracasso do ferro de passar. No dia seguinte, foi cedo para a oficina e procurou fazer coisas alegres para esquecer o assunto. As invenções desse dia foram mais divertidas. Ele inventou o brinquedo para o filho: bola, pipa, peteca, fantoche, estilingue, peão, ioiô. Depois foi o cavalo de pau, a bicicleta, o patinete e, por fim, uma caixa especial com imagens luminosas, a televisão. E no dia seguinte criou o videogame. E Finfo ficou super feliz. Lolo, porém, só esqueceu a insegurança uma semana depois, quando inventou um brinquedo para si mesmo, o carro. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Finfo brincava bastante, assistia muita televisão, jogava um bocado de videogame, comia uma porção de petiscos, mas continuava sentindo falta do pai e da mãe. Todos os dias, por volta das 4:30 da tarde, o garoto se deitava no carpete da sala e não fazia mais nada, apenas esperava a chegada dos pais. Quando Brisa e Lolo vinham da oficina, Finfo estava louco para brincar, mas os dois chegavam tão cansados que não queriam saber de conversa. Também não queriam preparar o jantar. Pediram pizza por telefone. A família sentava-se na frente da televisão e não fazia mais nada. Aquela caixinha luminosa tinha sido a invenção mais hipnotizante de Lolo. Eles não sabiam, mas ela tinha o estranho poder de deixá-los meio esquecidos. Esqueciam de dormir, de conversar, de brincar, de se abraçar e às vezes até de fazer xixi. Certa vez, no começo da noite, a luz acabou. Os aparelhos da casa pararam de funcionar e tudo ficou mergulhado numa grande escuridão. Eles não sabiam bem o que fazer. Finfo, que estava acostumado com a luz elétrica, correu assustado para junto da mãe. Por sorte, Brisa tinha inventado as velas de aniversário e logo acendeu uma. Lolo então falou para a mulher: "Vou criar um gerador." Brisa, porém, discordou do marido. "Lolo, agora chega! Não precisa inventar mais nada, já temos coisas demais." O marido insistiu: "Vou criar o gerador." A mulher continuou discordando. Lolo suspirou, bufou, reclamou, mas depois achou que ela tinha razão. É verdade, temos coisas demais. Nessa noite, foram até o quintal e acenderam uma fogueira. Ficaram olhando o fogo e pensando na vida. Depois, Lolo contou uma história e Brisa contou outra. Finfo ouviu todo animado no colo da mãe. Eles estavam infelizes, mas nem tanto. Lembraram-se com alegria de um costume bom e antigo: agradecer à natureza o que dela recebiam. Fim. Gostaram da história? Vocês viram quantas invenções que o Lolo e a Brisa fizeram? E essa história conta de uma maneira, divertida todas as invenções. Muitas daquelas coisas que a história mostra, nós temos na nossa casa, nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Então, tudo que é tecnologia, tudo aquilo que o Lolo e a Brisa inventaram
É uma tecnologia. Legal isso, né? Porque tecnologia é tudo, são as maneiras, os jeitos de pensar, de criar produtos, de criar maneiras de transformar, deixar a nossa vida de uma maneira mais fácil, para facilitar a nossa vida, facilitar o nosso dia a dia. E foi isso que o Lolo fez, né? E você já pensou em agir igual o Lolo, igual a Brisa e inventar coisas? Nunca pensou ou já pensou? Pode usar a criatividade para inventar objetos, inventar coisas para facilitar a sua vida aí na sua casa, achar maneiras diferentes de fazer as coisas que a gente faz no dia a dia, que muitas vezes o jeito que a gente faz é porque a gente aprendeu em algum lugar ou porque todo mundo faz desse jeito, mas a gente pode também pensar outras coisas, né? Só lembre que para algumas coisas, para a gente inventar, tem coisas que são perigosas, tem coisas que às vezes a gente precisa de adultos ou pessoas que tenham maior noção de mexer com alguns tipos de instrumentos, né? Então, para começar, para a gente continuar, né? Não para começar, mas para continuar, eu vou trazer para vocês aqui imagens de pessoas que inventaram coisas muito bacanas que facilitaram a nossa vida enquanto humanidade. Durante toda a nossa história da humanidade, foram criadas muitas coisas, por isso que a gente chegou até aqui, né? E aqui a gente vai trazer algumas pessoas que criaram coisas muito bacanas. Então, olhem lá na tela. Essa primeira imagem é da Shirley Jackson. Ela foi a primeira mulher negra a conquistar o PhD no Instituto de Tecnologias de Massachusetts, uma das universidades mais concorridas dos Estados Unidos. Shirley Jackson realizou uma pesquisa que originou algumas grandes invenções da tecnologia: o fax portátil, o telefone de toque, painéis solares, cabos de fibra ótica e alguns dos dispositivos por trás da chamada em espera e do identificador. Olhem que coisa bacana! Isso são invenções que nós utilizamos bastante hoje em dia, né? No nosso dia a dia. Olhem lá na tela mais uma vez. Essa aí é a Gladys West. Ela criou, sabe o quê? O GPS. Se hoje você pode se localizar com facilidade no trânsito, é porque a programadora norte-americana Gladys West, nascida em 1930, deixou um grande legado para a tecnologia. Vinda de uma família de trabalhadores agrícolas, West era uma aluna brilhante e, graças ao seu desempenho escolar, conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade de Virgínia, formando-se mais tarde em matemática. Viu só? Então foi uma mulher que inventou o GPS, algo que a gente usa hoje com muita frequência. Legal, né? Então, olhem lá na tela próxima. A Valerie Thomas. A Valerie Thomas, ela inventou os filmes em 3D. Ela é física e foi responsável por criar e patentear, em 1980, o transmissor de ilusão, dispositivo que simula a aparência tridimensional de um objeto. A invenção foi e ainda é utilizada pela NASA, aquela agência espacial lá dos Estados Unidos que manda foguetes para o espaço. Olha, ela está utilizada pela NASA e essa Valerie Thomas trabalhou de 1964 a 1995 como analista de dados e gerente de projetos da NASA. Legal, né? O próximo lá então na tela é a Esther Cerdeira Sabino. Sabe o que ela fez? Essa Esther, ela é brasileira. Aquelas outras que a gente viu eram norte-americanas. Ela é brasileira e ela, juntamente com a sua equipe, ela usou um meio chamado Minion, que é uma tecnologia capaz de fazer leitura do DNA, e conseguiu sequenciar o genoma do coronavírus em apenas 2 dias. Então, ela foi uma equipe de mulheres brasileiras que conseguiu fazer isso e ajudou a gente nesse processo do coronavírus. E sabe quem que é essa Esther?
Foi ela que conseguiu esse resultado impressionante que vai ajudar a perceber os tipos de coronavírus que está circulando na nossa sociedade. Então, e ela é da Universidade de São Paulo, da USP, tá bom? Então, na próxima tela tem a Jaqueline Góes de Jesus. A Jaqueline Góes de Jesus, ela é da equipe lá da Esther Sabino e ela foi responsável também pelo mapeamento genético, porque eles ajudam a entender as doenças e distribuem os fatores responsáveis dos meios de controle e prevenção. O mapeamento genético do vírus ajudou o desenvolvimento da vacina do coronavírus. Então, olhem só, elas são médicas que pesquisadoras que usaram da tecnologia como meio científico para criar a vacina, para desenvolver toda essa questão que a gente está precisando tão urgentemente hoje na nossa sociedade. Então, a tecnologia veio para isso também, tá bom? E a próxima lá é a Georgia Sampaio. A Georgia Sampaio, ela é baiana, ela também é brasileira, ela nasceu em Feira de Santana e ela é de uma família muito humilde. E ela aprendeu inglês sozinha e ela teve uma vida completamente mudada pela educação. E sabem o que ela inventou? Ela a partir do sofrimento da tia dela, que teve um problema de saúde muito sério, ela descobriu um jeito de diagnosticar uma doença no ovário, que se chama endometriose. Então, em 2014, ela foi premiada pela Universidade de Harvard, por causa dessa descoberta que ela fez. Interessante, né? Vocês viram quantas invenções que existem no mundo, feitas por mulheres, feitas por brasileiras e brasileiros, né? Então, olhem, quando vocês crescerem, vocês que são crianças, quando vocês crescerem podem ser vocês, os futuros cientistas que vão estar inventando vacinas para as doenças que vão surgir, inventando remédios, novos remédios. Tudo isso é a tecnologia que nos traz. É muita pesquisa, é um conhecimento científico que traz isso, né? Que as grandes invenções também são feitas com muito estudo, tudo muito baseado cientificamente. Não é muito bacana saber disso? Legal, né? Então, isso que o Lolo Barnabé, dentro da história, né, numa história inventada, ele foi fazendo, ele foi criando de acordo com as necessidades que a vida dele apresentou, ele foi criando todos aqueles objetos. Mas sabe uma das coisas que me chamou a atenção na história? Você percebeu que quando acabou a luz, eles ficaram sem saber o que fazer? Já aconteceu isso com você? Que hoje em dia os nossos meios, né, nossos objetos, nossos meios tecnológicos que a gente usa dependem muito da luz elétrica, né? E lá aconteceu isso com eles. Eles ficaram sem luz e não sabiam mais o que fazer. Por quê? Porque a gente sempre fica dependendo desses meios tecnológicos para se divertir, né? E vocês viram que depois eles perceberam que o que mais chamou atenção é que depois eles puderam se permitir a ir para a natureza, ficar juntos, se relacionar entre eles em família e ficar, né, vendo coisas gostosas que eles faziam antes de tudo, de todas aquelas invenções. Então é isso que a gente tem que resgatar. A gente tem que ter essas grandes invenções, mas também lembrar que o uso excessivo de tecnologias ou essa dependência excessiva de tecnologias também às vezes acaba tirando a gente dessas relações, né, que a gente tem com familiares, com os amigos, que é tão importante para a gente se constituir como um ser humano. Né? Então, agora, na época da pandemia, muitas vezes a gente ficou longe de pessoas, a gente não pôde, né, se encontrar, e a tecnologia fez a gente se aproximar com essas pessoas que estavam longe, né? Por meio de videochamadas, por meio de telefonemas, a gente conseguiu matar a saudade dessas pessoas que a gente não podia se encontrar. Mas por muitas vezes, as pessoas que estavam bem pertinho da gente ali, vivendo na mesma casa, a gente estava distante. Cada um com o seu celular na mão, cada um com o seu tablet na mão. Então, é isso que a gente tem que cuidar, tá bom? Vamos cuidar para não ficar distante das pessoas que a gente gosta e viver experiências diferentes.
Combinado? Então, agora eu vou trazer para vocês aí na tela uma atividade. Vocês podem pensar ou marcar um X ou para ver quantas que vocês vão marcar, para daí a gente conversar. Então, é para a gente ver nessa atividade se você tem ficado muito tempo e tem se cuidado em relação ao uso de aparelhos tecnológicos e ao uso da internet. Vamos lá? Então, vai lá. Não conseguiu ficar sem jogar online ou sem acessar a internet? Já aconteceu isso com você? De você ficar um dia sem conseguir acessar a internet ou ficar online? Se sim, marca um xizinho lá. Depois, não conseguiu pegar no sono ou teve muitos pesadelos durante a noite? Às vezes o uso excessivo de telas, que ela é muito forte a luminosidade, deixa o nosso sono atrapalhado também. Depois, não sentiu vontade de ir a algum lugar porque lá não tinha internet? Já aconteceu com você? Marca um xizinho lá. Na próxima tela. Não prestou atenção nas aulas porque estava conversando nas redes sociais? Já aconteceu com você isso? Às vezes a gente se distrai, né, nas redes sociais, conversando com algumas pessoas que são longe e deixando as pessoas que a gente está pertinho de lado. No outro, pediu a senha da rede Wi-Fi assim que chegou em algum lugar. Nem deu tempo de chegar, conhecer o lugar e você já pediu a senha do Wi-Fi. Já aconteceu isso com você? Depois, sentiu pavor só de pensar em ficar sem seu telefone e seu tablet. Já aconteceu isso? De você ir para um lugar distante, sem o telefone, e você ficar meio perdido, sem saber o que vai acontecer? Se sim, marca um X lá. Depois, não conseguiu ficar sem jogar online ou sem acessar a internet? Marca um X lá. Depois, sentiu-se muito cansado em horários que não era para dormir? Às vezes a gente fica tanto tempo online, tanto tempo jogando, tanto tempo nas redes sociais que a gente nem percebe o tempo passar e quando viu, não dormiu direito, né? E daí dá sono em horários que não era para dar. Preste atenção nos sinais do teu corpo. Depois, deixou de brincar, sair e estudar para ficar na internet? Quando a gente deixa de fazer os nossos compromissos diários de estudo, de convivência, para ficar na internet, no joguinho, também não é legal. Lembram das convivências? Isso. Mais um. Lá, reclamou que não tem nada para fazer só porque não podia usar a internet. Isso aconteceu lá na história do Lolo, né? Quando acabou a luz, né? Pediu a senha assim que chegou no lugar, a gente já falou, e correu algum risco real porque estava jogando na internet, como tropeçar, ou cair, ou passou por alguns locais que exigem atenção sem se dar conta. Já aconteceu isso com você? Conta aí quantos X você marcou. Se você marcou bastante X, é que você precisa ficar mais atento, né? Que essas tuas atitudes tá sendo muito excessiva, esse uso muito excessivo dessas tecnologias. A gente tem que prezar bastante por esse cuidado de quem está próximo da gente, de se relacionar com as pessoas que estão próximas da gente, tá bom? Então, lá na tela lá, ó, lembre-se então que tudo que é exagerado é ruim. Tenha calma, nem a internet nem os jogos desaparecerão. Se você não souber equilibrar, o uso poderá prejudicar a sua saúde, a sua vida social e o rendimento escolar. Então, é isso. A gente tem que usar a tecnologia como um meio que a gente pode criar, que a gente pode inventar, né? Mas usar sempre com muita sabedoria, valorizando todas as conquistas que a humanidade já teve em termos de ciência, agradecendo essas questões todas de vacina que estão salvando muitas vidas, né? Então, sigam bem, se cuidem e até a próxima. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15,
mas também